Bem-vindos ao MinionoCast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas, e hoje a gente está aqui com a Camille, que é a diretora do Comitê Pressov 1962. Seja bem-vinda, Camille. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Camille Paiva, sou aluna do 6º período de Relações Internacionais e diretora do Pressov, o Presídium Soviético Supremo da União Soviética. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouco mais sobre o tema. Muito bem-vinda. Infelizmente, hoje a gente não tem a presença da Malu, a assessora executiva. Ela teve um probleminha, então hoje a conversa vai ser só entre nós dois mesmo. A gente vai dar início aqui no primeiro bloco, em que a gente vai fazer uma contextualização e uma apresentação do seu comitê. O Pressov é um comitê histórico, né? Um comitê que vai discutir a crise dos mísseis de 62, partindo do ponto de vista soviético. Então, Camille, nesse contexto do seu comitê, qual foi o contexto internacional que essa reunião aconteceu? Para a gente entender o contexto internacional, a gente tem que entender que em 59 teve a destituição do ditador cubano Fulgêncio Batista, liderado pela Revolução Cubana por Fidel Castro. Então, a gente tem aí o apoio soviético a Fidel para apresentar esse movimento armado para enfatizar o caráter anticapitalista e antiimperialista, tanto Cuba, pela Revolução, quanto a União Soviética tinham nesse momento. Então, por que a União Soviética decidiu levar os mísseis de Cuba? Então, eles já tinham essas ações em conjunto a partir da Revolução Cubana, e a justificativa para esse apoio se baseia no pensamento da União Soviética de que Cuba deveria se ver livre do imperialismo norte-americano, já que a ilha já tinha sofrido várias intervenções ao longo dos anos, e alguns analistas até colocavam como praticamente uma colônia dos Estados Unidos. Então, essa aproximação do líder soviético Nikita Khrushchev com o líder da Revolução Cubana Fidel Castro alinhou ainda mais as relações entre os dois países, e esse processo de instalação dos armamentos foi aprovado por ambos os líderes e foi feito meticulosamente para evitar qualquer detecção pelo lado dos norte-americanos. Então, esse possuía esquemas de cobertura e camuflagem dos materiais nas florestas. Então, nesse cenário, a gente vê um comitê que foi formado no período da Guerra Fria, principalmente na Detente, e a situação da ilha caribenha foi o pano de fundo. Interessante esse contexto que você colocou, né? Um ponto que você mencionou foi que desse imperialismo norte-americano. Cuba foi colonizada, né, pelos espanhóis, e ali no finalzinho do século XIX, já início do século XX, Cuba já tinha movimentos internos, né, para buscar independência, porque sempre foi uma colônia de exploração em que era produzido açúcar para exportação. Então, foi sempre uma colônia valiosa também para a Espanha. E os Estados Unidos, já nessa época, já projetando o poder, principalmente ali, né, com o início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudam nesse momento de independência da ilha de Cuba e se tornam um protetorado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tutelam essa independência de Cuba e, de alguma forma, tentando controlar aquilo e manter os interesses. Então, muita gente, muitos autores, inclusive, vão dizer que Cuba, nesse momento, era um quintal dos Estados Unidos, literalmente. Sim. Porque muitas empresas se instalaram em Cuba, nesse momento, com apoio do governo dos Estados Unidos, para continuar praticamente o próprio regime que tinha durante a colônia espanhola. Então, que a população de Cuba ainda sofria marginalizada, né, a partir dessas empresas e a partir do próprio protetorado dos Estados Unidos, e continuou esse regime praticamente de exploração dentro da ilha. Então, é interessante como que foi esse movimento interno também, né, de uma busca por, primeiramente, antes de ter esse contato com a União Soviética, foi um movimento nacionalista, né, que buscava essa independência, e depois a União Soviética se tornou essa ponte para tentar manter os Estados Unidos fora. Que nem uma frase muito boa que é atribuída ao México. O México, ele tá muito longe de Deus e muito próximo dos Estados Unidos. Eu acho que Cuba é a mesma coisa, né? Porque, sendo um quintal dos Estados Unidos como foi, eu acredito que os Estados Unidos nunca aceitariam Cuba independente e Cuba nacionalista do jeito que, por exemplo, Fidel Castro tinha planejado. Então, esse movimento vem justamente nessa busca por uma autonomia, né, frente aos Estados Unidos. E essa posição estratégica de Cuba também fez com que a União Soviética se interessasse ainda mais para dar esse apoio para além desse anti-imperialismo que ela já estava planejando ali naquele contexto de Guerra Fria, né? Que todos esses ataques, tanto em Berlim quanto em Cuba, a instalação dos mísseis dos Estados Unidos na Turquia, fizeram com que
esse sentimento soviético de anti-imperialismo fortalecesse. E essa ajuda a Cuba foi uma dessas situações. E, então, a gente perceber que a crise dos mísseis, ela tá muito além e muito antes do que o que a gente estuda geralmente nas escolas. Então, Sim, sim. é muito interessante. Sim, e dentro, né, desse contexto, tanto de Cuba quanto da União Soviética, nesse movimento de chegar e se aproximar de Cuba, por que essa reunião aconteceu? Durante o ano de 62, como eu já havia falado, foi discutida essa assistência militar da União Soviética com Cuba. Então, o Presídio Soviético Supremo foi responsável pelas essas decisões referentes à crise dos mísseis. Durante a crise, o Presídio ele foi liderado pelo líder soviético Nikita Khrushchev, como eu já havia dito também. E a reunião ela foi instaurada logo após a implementação dos mísseis Júpiter e RBM na Turquia, que estava sob controle norte-americano, juntamente com as ogivas nucleares turcas também. Algo que a União Soviética não pôde ignorar naquele momento. Então, as instalações desses mísseis em Cuba foi meio que uma resposta ao que os Estados Unidos já estavam fazendo com Berlim Ocidental e com a Turquia e também com o apoio à Itália. Então, todos esses pontos estratégicos que os Estados Unidos estavam colocando, mirando na União Soviética, a União Soviética viu a aproximação com Cuba como uma resposta a isso, que também faria com que os Estados Unidos ficassem um pouco menos imperialista mesmo. Ele estava se expandindo muito e a União Soviética não podia deixar com que isso acontecesse. Então, essa reunião, ela aconteceu muito para a tomada de decisão soviética ser eficiente nesse sentido. Sim, sim, um movimento de equilibrar as duas posições, né? Guerra Fria, esse cenário de bipolaridade. Então, se os Estados Unidos têm uma posição dessa de praticamente ameaçar a União Soviética, colocando mísseis na Turquia, que tá ali literalmente na porta, né, da União Soviética, a União Soviética de forma alguma pode deixar isso barato, né? Ela tem que de alguma forma responder, porque se ela não responde, se ela aceita, ela tá aceitando uma posição quase hegemônica dos Estados Unidos. Então, isso seria quase aceitar o fim da bipolaridade e chegar numa hegemonia. Sim. Então, é sempre importante ter essa noção de um equilíbrio, né? De uma resposta em que um sempre vai contrapor as ações do outro. Então, partindo desse cenário, né, que a gente vê essas ogivas na Turquia, na Itália, inclusive a Turquia era parte da OTAN já nessa época, então isso já mostra como que não foi uma ação completamente aleatória. Sim. Né? Não, foi completamente pensada e muito estratégica mesmo, principalmente na posição que Cuba estava perto dos Estados Unidos. Como você tinha dito, Cuba como um quintal dos Estados Unidos, era porque ela realmente é muito próxima. Então, essas instalações dos mísseis foram muito certeiras e muito pontuais para que acertasse pontos específicos dos Estados Unidos, caso alguma coisa acontecesse, caso a escalada realmente viesse a acontecer. Sim, a ideia de guerra nuclear, né? Sim. Então, né, nesse cenário, mísseis em Cuba, de uma resposta da União Soviética e uma possível resposta do próprio Estados Unidos, qual que foi a importância nesses dias da reunião do Presídio para tomar as decisões para o que estava acontecendo? Só dando um contexto assim também, a União Soviética ela tomava as decisões a partir do Soviético Supremo. Aí o Presídio no Soviético Supremo, que é essa situação específica para lidar com a crise de Cuba, ela tem uma importância muito grande para aqueles tomadores de decisões, como ministro de Defesa, ministro de Relações Exteriores, eles poderem estar em um local mais apropriado para fazer essas discussões. Então, a relevância desse comitê é muito para a posição estratégica e para medidas que a União Soviética iria tomar naquele momento, porque ela não poderia tomar medidas que fossem muito expansiva, sem nenhum controle, mas ela também não poderia deixar com que aquele expansionismo dos Estados Unidos viesse a acontecer. Então, ela tinha que fazer uma consulta mais rápida a esses chefes, a essas lideranças ali da União Soviética, e que não poderiam ser feitas no Soviético Supremo, que era muito burocrático, eram muitas pessoas, era praticamente um congresso. Então, a importância de você fechar esse círculo de líderes para você ter uma decisão mais centralizada e também mais eficiente nesse momento de tanta tensão entre os dois atores. Sim, como aconteceu, inclusive, com os Estados Unidos. Eles fizeram um conselho executivo em que tinham membros do alto escalão do governo. Então, em momentos de crise, por mais de que uma decisão democrática ela seja importante, se a gente tem muitas vozes, muitos interesses, às vezes isso pode acabar dificultando, né, uma tomada de decisão, um consenso. Então, era importante essa questão de, ao mesmo tempo, a gente ter uma reunião em que não é só uma pessoa que vai
decidir tudo e possivelmente vai ignorar coisas, mas que ali a gente vai poder discutir um curso de ação e ver os pontos que cada um pode trazer para contribuir para aquilo e a gente conseguir ter um curso de ação mais favorável ou de alguma forma que impacte menos, né? Sim. Então, Camille, a gente deu esse contexto, né, do presídio, e aí agora a gente passa para o segundo bloco e a gente vai falar um pouquinho desses atores, né, que vão estar dentro do presídio e os seus posicionamentos. Então, tendo em vista, né, essas multiplicidades de atores e cargos que vão estar presentes na reunião, é possível analisar alguns tons durante a deliberação? Na verdade, sim. Quando a gente está pensando em um local específico para essa resolução de um problema, contendo um número seleto de pessoas, a gente consegue imaginar um local tenso, né? Com muitas personalidades conflitantes e morais distintas mesmo entre aquelas posições. Então, no sentido de que cada pessoa ali dentro daquela reunião acreditava que um rumo de ação seria mais eficiente que o outro. Então, é como se a gente imaginasse o Congresso brasileiro com muitas pessoas, ou um número seleto, um número reduzido de pessoas ali no Congresso que foram selecionadas estrategicamente para resolver uma situação muito tensa, que é uma situação de escalada nuclear, e isso não seria fácil em nenhum contexto, em nenhum país, e não foi também na União Soviética. Então, eram muitos atores diferentes, com posicionamentos diferentes. Então, a gente tinha ministro de defesa, a gente tinha ministro de relações exteriores, a gente tinha o líder da KGB, que era a Agência de Segurança e Inteligência da União Soviética. A gente tinha ministros do parlamento mesmo. Então, a gente tinha vários posicionamentos ali que cada um achava que um rumo seria melhor. Alguns achavam que era melhor a gente ser mais beligerante, colocar mais armamento, fortalecer ainda mais essa posição da União Soviética. Outros achavam que poderia ser mais brando, que não necessariamente poderia continuar com aquele envio, que poderia dar uma amenizada para não ter esse perigo da escalada. Então, eram muitas situações, eram muitos posicionamentos. Foram 13 dias muito corridos e muito tensos. Sim, é uma coisa que você falou que eu faço questão de frisar. A decisão que essas pessoas estavam tomando ali dentro não era uma decisão para decidir orçamento. Era uma decisão de tipo, vamos entrar em uma guerra nuclear ou não. Sim. Era esse nível de decisão que estava sendo feita ali dentro. E durante a Guerra Fria existia aquela ideia do MAD, né? Que é a destruição mútua assegurada. Então, isso era sempre uma coisa que martelava tanto dentro da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Do tipo assim, se a gente começar uma guerra nuclear, os Estados Unidos ou a União Soviética, eles têm capacidade de revidar. Ou seja, se os Estados Unidos começam a guerra nuclear, eles também vão ser atingidos. E a mesma coisa vale para a União Soviética. Então, não era uma ideia do tipo assim, se a gente conseguir atacar primeiro, a gente consegue ganhar. Os Estados Unidos, mesmo a União Soviética atacando primeiro, eles tinham uma capacidade de responder e também atacar nuclearmente a União Soviética. Então, era esse o nível da decisão que estava sendo tomada ali dentro, né? E como você falou, ali a gente tinha pessoas de várias partes do governo que tinham diversos interesses e tinham diversas posições. Então, de um lado, a gente tinha pessoas próximas, por exemplo, dos militares, que tinham muito essa ideia de a nossa chance, né, de atacar, a nossa chance de tentar equilibrar isso, ou outros lados do governo, por exemplo, aqueles que estavam mais preocupados com questões diplomáticas ou econômicas que estavam olhando para vamos com calma, vamos tentar resolver isso, porque uma guerra nuclear não é benéfico para ninguém. Sim. Então, é interessante a gente ver que não era um consenso que estava ali dentro entre todo mundo. Todo mundo tinha um ponto de vista que estava sendo debatido, né? Sim. É muito interessante isso que você falou, que não estavam discutindo termos econômicos mesmo, porque agora a gente estava tratando de uma guerra nuclear que ia atingir diretamente eles. Se alguma guerra nuclear acontecesse, eles poderiam estar mortos em minutos depois. Então, essa situação, esses 13 dias realmente abalaram o mundo. Literalmente questão de vida ou morte. Sim, e foram muito tensos. Então, né, e isso acho que coloca muito mais tensão, né, nessa reunião como um todo. Então, né, nesse cenário da reunião, quais você acha que são os principais conselheiros presentes lá? Quais são as pessoas que teriam a voz mais importante? Olha, eu acredito que não tenha pessoas ali que tenham uma voz mais importante, porque como eu disse anteriormente,
eles foram selecionados dentro do Soviético Supremo com um grupo já de 22 delegações, então já era uma coisa bem pequena e bem seleta de pessoas que estavam ali com extrema capacidade de agir. Então, não acho que tenha, assim, principais conselheiros, mas eu acho que a gente pode falar aqui posicionamentos de diferentes pessoas que são conflitantes. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, que é o Andrei Gromyko, o Matvei Zakharov e o Malinovsky, que o Gromyko era o ministro de Assuntos Estrangeiros, então ele era um dos poucos participantes do gabinete soviético que tinha experiências fora da União Soviética, experiências estrangeiras. Ele foi diplomata, inclusive com o Reino Unido, ele também já foi diplomata nos Estados Unidos, diplomata soviético lá. Então, devido a essa formação diplomática, o Gromyko era profundamente contrário ao aumento do poderio nuclear soviético. Segundo ele, as forças nucleares existentes já eram suficientes para lançar um ataque devastador, um nível de destruição que já era inaceitável. Então, assim, não haveria nenhum sentido de ampliar as forças, uma vez que, segundo ele, um homem morto não pode morrer 2 vezes. Então, não tem como, aquilo já estava avassalador demais, não precisaria aumentar. Então, esse ministro, ele foi um dos mais importantes articuladores da negociação para a suspensão de uma operação soviética em Cuba e a formulação de um acordo que prevenisse um ataque nuclear. Aí, em contraponto a esse posicionamento, a gente tinha o Matvei Zakharov, que era o chefe do Conselho Geral de Forças Armadas, e o Malinovsky, que era o ministro de Defesa da União Soviética. Ambos deles já tinham cargos importantes, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, então o poder deles bélico já era muito forte, e essa vocação militar mesmo, ela fica muito aflorada nesses momentos ainda mais tensos. Então, eles elaboraram um memorando de 62, que foi o primeiro plano real para a instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba. Então, foram eles que pensaram toda essa estratégia nuclear e armamentista. Mas, enquanto o Malinovsky defendia a importância das forças convencionais, que eram soldados, armas normais, o Zakharov ele era mais enfático ainda em apontar a centralidade de enviar forças nucleares. Ele acreditava que aquelas forças nucleares iam colocar o posicionamento da União Soviética cada vez mais forte ali do lado dos Estados Unidos. Então, o Zakharov, para a União Soviética, ele queria defender as bases nucleares em Cuba, uma vez que elas não apenas possibilitariam a defesa da ilha, como também aumentariam o poderio soviético na arena internacional. Sim, você colocou, né, esses militares, eles já vinham, né, da própria Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, eles já tinham uma certa experiência em conflitos de larga escala. Então, acho que isso também contribui, né, para a visão deles de tudo ou nada, praticamente, né, de a gente precisa enfrentar militarmente isso. Então, é isso que você trouxe. São vozes importantes que têm cargos muito relevantes dentro da estrutura do Estado, né, em si, da União Soviética, e eles carregam essas visões diferentes, mas que, ao mesmo tempo, todo mundo está pensando em uma coisa: o bem da União Soviética. Sim. Então, é curioso a gente ver essa divergência dentro da reunião e como que eles tiveram que, né, chegar em um consenso a partir disso. Então, acho que isso vai ser a principal base dos dias, né, de simulação do Pressov, que vai ser como os delegados, né, que estão escutando a gente, como que eles vão se preparar para isso e como que eles vão defender esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo tendo em mente de que é uma discussão de vida ou morte, né, literalmente, uma discussão de vida ou morte, mas que ao mesmo tempo cada um ali vai ter uma visão e a gente vai ter que construir algo a partir dessa visão. Essa coisa que a gente falou, né? São muitos atores e muitas morais distintas, porque cada um ali é um ser humano, né? Que vai ter o que ele acredita como ser verdadeiro. E, por exemplo, esses militares, eles acreditavam que se eles não atacassem primeiro, os Estados Unidos iam atacar. Então, eles tinham que demonstrar essa força. Enquanto os mais pacíficos, eles acreditavam que, como o Gromyko falou, não pode matar um homem 2 vezes, ele já estava morto. Então, aumentar ainda mais essa escalada de conflito ia só causar mais destruição e mais mortes ao redor do mundo, principalmente para a população cubana que estava ali naquele centro. Então, a gente percebe como é difícil a gente manejar essas personalidades tão distintas dentro de um conselho que já era para ser mais fácil de sair alguns resultados dali, mas que mesmo assim eram difíceis porque tinham vários posicionamentos mesmo que não tendiam a não ceder muito, mas que no final eles tinham que entrar em um consenso, porque a escalada nuclear não é brincadeira, né? Não é qualquer coisa. O fim do mundo. Sim. Literalmente, praticamente.
Mas é isso, Camille. Muito obrigado aí pela nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu aqui estabelecer muito bem as bases, né, para o pré-solve, pré-discussão, que os delegados vão ter no dia do Mini-ONU. Então, muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço. Foi muito legal discutir um pouco sobre isso. Acho que o podcast é uma plataforma incrível para a gente colocar isso para os delegados e eu acho que vai ser muito bom para eles se prepararem para o dia. Sim, com certeza. Isso aqui vai ser uma base muito importante. Então, a gente se vê no próximo episódio, em que a gente vai discutir aí um pouquinho mais sobre algumas coisas que podem aparecer na reunião. E teremos a presença especial aqui do outro lado da moeda, né? Que vai ser a Milena, que é a diretora do XCOM, que ela representa o outro lado da crise dos mísseis. Então, ela vai discutir, o comitê dela, né, vai discutir o lado dos Estados Unidos, olhando para a crise dos mísseis. Então, acredito que vai ser um episódio muito legal para a gente ter essa troca de ideias e ver como que os dois lados eles estavam ali tendo esse diálogo também. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio, e eu gostaria de lembrar vocês de que esse episódio é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Mini-ONU, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.